A triodependência salvou o Corinthians novamente. Não só o Corinthians, como o Dorival Júnior, né? Incrível, incrível como o Dorival Júnior depende demais da conta desses três estarem bem, vamos dizer assim. Porque se eles entrarem num dia mal, o Corinthians empata ou perde, né? A gente vê esse reflexo em campo, principalmente no jogo contra o Fortaleza. Vou falar também sobre Sampaoli no Santos. André Hernan confirmou e um outro informante do UOL também falou que alguns dos dirigentes do Santos já têm conversas com o Sampaoli e que diz que ele toparia ser técnico do Santos. Like no vídeo, se inscreve no canal. Espero que vocês me ajudem a alcançar a marca de 50 seguidores e compartilha bastante esse vídeo aí. Pessoal, seguinte, não teve vídeo antes, eu não pude gravar esse vídeo no final de semana, minha filha adoeceu, então assim, precisei me devotar de certa forma à minha família, e aí eu não pude gravar esse vídeo antes. E eu assisti um único jogo da rodada até o momento, né, que eu assisti o jogo do Santos hoje à noite também, foi o do Corinthians contra o Fortaleza. E assim, que pena que o Dorival Júnior vai cair no Corinthians. É um técnico muito vencedor e que eu achei de fato que ia dar certo no Corinthians. Tenho amigos e colegas que não gostaram da contratação e tudo mais, mas é um técnico multicampeão. Esse cara ganhou praticamente tudo aqui no Brasil, exceto o Mundial de Clubes, com uma carreira histórica por clubes gigantescos, e que eu botava realmente fé que ele fosse dar certo no Corinthians. Você pode até dizer que não, o Dorival Júnior não vai cair, André, tal, sei o que. Cara, se o Corinthians não avançar contra o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil, o Dorival cai sim, porque o trabalho do Dorival é fraco. O trabalho do Dorival é pífio. Eu quero que vocês me expliquem uma ideologia de técnica do Dorival Júnior nesse atual Corinthians. Não tem, porque o Corinthians tem a triodependência. Essa é a verdade. Se o Garro, Yuri e Memphis e talvez Carrillo e Mateuzinho não entrarem bem, ou quiçá entrar, que foi o caso contra o Fortaleza, que o Corinthians entra com o time reserva e depois tem as substituições, o Corinthians não vence. O Corinthians não tem um jogo ou outro, você pode falar, é contra o Ceará e tal, ok, mas são partidas pífias do Corinthians. O Corinthians não joga nada dentro dessas partidas e o Corinthians não pode se dar esse luxo de depender de 3 jogadores apenas. São jogadores extra classe, na minha opinião. Claro, Garro, acho um ótimo jogador argentino. Memphis, nem preciso dizer, na minha visão, tem camisas da Holanda. Meus amigos sabem, eu gosto muito do Memphis Depay. Achei uma baita contratação do Corinthians, acho que vai dar um ano de Corinthians, já deu, não sei, eu acho assim, cracaço, o cara é diferenciadíssimo, quando quer jogar bola também, tá? Vamos falar disso, quando o Memphis quer jogar bola, ele decide um jogo, a prova foi na última quarta-feira, na última quarta ou foi terça, não lembro agora, no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, quando quer, ele decide o jogo, e o Yuri, pra mim, na minha visão, não é um craque, mas um jogador acima da média, e assim, o Corinthians não pode depender somente disso. Porque se esses caras não estão bem, aí fica por isso, um ponto desperdiçado dentro de casa. Se o Corinthians agora, 2 pontos desperdiçados dentro de casa, né? Porque conquistou um aos prantos e barrancos no final do jogo, com a bela entrada do Carrillo e assim, outro ponto também dessa partida. Eu não vou falar muito sobre essa partida, porque eu quero falar mais sobre essa triodependência e sobre o Dorival. Mas assim, pontos importantes sobre essa partida. Acho que é Dieguinho, meio atacante do Corinthians, da base do Corinthians, uma esperança dessa base. Cara, que jogador bom. Pelo menos ele foi titular no início do jogo. Ele é substituído no segundo tempo, entra o Carrillo no lugar dele. E ele jogou muito bem. O moleque parece que tem uma técnica muito boa em dar fintas. Ele tem alguns cruzamentos que ele fez, foi dois, se não me engano, dentro da área. Que assim, os jogadores do Corinthians desperdiçaram. Um deles foi o próprio... Deixa eu olhar, foi o Romero, tá? Gente, o Romero é -1 em campo, desculpa. Eu sei que o Romero é ídolo e tudo mais, mas o Romero é -1 em campo do Corinthians. A gente não tem como, acabou a fase do Romero dentro do Corinthians. Sei que ele já foi artilheiro da Neoquímica Arena, foi superado recentemente agora pelo Yuri Alberto, mas não dá. O Romero não joga mais nada, gente. O Romero está pesado. O Romero recebe a bola no pé como o primeiro homem, às vezes, e ele não consegue finalizar. Ele não consegue fintar e fazer gol. O Romero, que antes era aquela salvação e algo do tipo, não é mais. Não dá mais, gente. Vocês estão entendendo? Então, assim, o Corinthians não dá para depender desse tipo de coisa. E aí, no segundo tempo, a gente tem um cara assim que muda o jogo, na minha opinião, quase sempre pro Corinthians, e é o mais regular
dentre esses desfalques, que foi o Yuri e o Garro durante a temporada, que é o Carrillo. Já falei diversas vezes para amigos meus, o Carrillo é um excelente jogador, cara. Que jogador que o Corinthians encontrou. Esse cara joga muita bola e ele consegue representar perfeitamente a camisa do Corinthians. Então, segundo tempo, desculpem o barulho, tá tendo obra aqui perto. Segundo tempo, sai Dieguinho, Thales Magno, Romero, Rian e Facundo Torres, Félix Torres. Desculpa, meu Corinthians, não vamos me lixar não. Sai o Félix Torres, entra André Carrillo, Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Mateuzinho. Literalmente os caras que fazem a diferença no Corinthians. André, mas então qual que é o problema? Se você tá colocando os caras que vão resolver, em tese, a partida pro Corinthians, o problema é que o Corinthians, o técnico Dorival Júnior quis poupar esses jogadores para poder eles jogarem, estarem 100% fisicamente, ou então não estourar durante esse jogo do Brasileirão, que você pode até defender que é um ponto que pode ser conquistado depois, fora e tudo mais. Só que assim, o Corinthians começa perdendo aos 6 minutos, se eu não me engano. 6 minutos do primeiro tempo, o Breno Lopes, Matheus Pereira acha uma bola do Breno Lopes. O Breno Lopes, ex-Palmeiras, obviamente, crava e faz um gol em cima do Hugo. Assim, uma bola também defensável do Hugo, hein, gente? Caramba, é outro jogador que eu acho que a expectativa do Hugo tá bem abaixo do que eu imaginava também, tá? E aí, o que acontece? O Fortaleza, como é um time que tá lá na zona de rebaixamento, tá precisando de resultado, se fecha. E aí o Corinthians fica aqui, ó, mesmo com os jogadores abaixo, né, o time reserva, uma parte do time reserva, os jogadores não conseguem finalizar, não conseguem concluir. E aí, aos 48, ou é o 49 do segundo tempo, acho que é o Charles, acha uma bola no Carrillo e aí ele faz o gol. Gente, aos 48 o Corinthians dependendo para poder empatar com o Fortaleza dentro de casa. E que ponto que eu quero resultar para vocês? Gente, literalmente ele colocou o time titular de quarta-feira para jogar o final no segundo tempo do jogo. Qual que é o problema disso, André? É que aí é muito pior você colocar jogadores que, em tese, não podem estourar, precisando correr dobrado para conquistar o empate ou que a virada em um meio período de jogo. Gente, isso não existe. Os jogadores vão correr ainda mais, porque eles precisam buscar esse resultado. Então, na minha visão, o Dorival Júnior erra em tentar poupar. E outra coisa, a gente tá falando como se o Corinthians tivesse jogos, 20 milhões de jogos. Não, gente, o Yuri tá voltando de lesão, o Garro também, já tem uns 3, 4 jogos que esses caras estão voltando de lesão. Esses caras não conseguem jogar nem meio período mais, assim, de um jogo dentro de casa, um jogo que se eles entrassem como titulares, eu tenho certeza que o Corinthians fazia 2-0 em cima do Fortaleza, aí trocava esses reservas, e aí, que foram em tese, de certa forma, até bem no primeiro tempo, apesar do gol, e aí botava esses reservas para poder segurar a partida, ou então segurar um empate, não sei, mas colocar esses caras no segundo tempo beira ao desespero, porque aí, eu preciso garantir esse ponto dentro de casa, ou a virada, e eu não consegui essa virada, então garanti pelo menos um empate. Só que assim, eu fiz jogadores que não poderiam se lesionar, não poderiam se estourar, não poderiam se cansar, jogar nesse segundo tempo, jogar redobrado na minha visão. Para mim, todo time que poupa e depois precisa colocar esses caras, eles precisam buscar pelo resultado, como foi o exemplo do Corinthians, esses caras correm ainda mais. Então, na minha visão, esse é o erro do técnico do Dorival Júnior. E outra coisa, o Dorival Júnior balança assim, gente. O Voivoda tá fazendo uma sombra assim sinistra, tá? O Voivoda faz uma sombra maior do que esse cara tá fazendo aqui de dia, tá bom? Faz, porque o Voivoda é um bom técnico. Você pode falar pra mim, Dorival, o Voivoda, ele não consegue pegar um time grande, eu tenho medo disso, não sei o que. Beleza, mas o dirigente pensa de jeito? Não pensa, gente. Não pensa. O dirigente não pensa igual o torcedor. Então ele vai olhar pros resultados do Voivoda e vai falar, cara, esse cara aqui tem um currículo astronômico para um time que ele tava, então faz sentido a gente contratar para ele. Faz, gente, faz. Então não tem jeito, ele é sombra sim. Então o Dorival Júnior tem um pessoal atual assim, até um pouco, vou dizer, superior ao do, se eu não me engano, a porcentagem dele tá um pouco melhor do que a do Ramon Menezes, óbvio, tem da família Dias, né? Tem, que eu até brinco que era 2 técnicos, que é quem que é o técnico do Corinthians na época do Ramon Menezes, né? Era o filho, é ele. Mas enfim, então assim, se ele não se classificar quarta-feira, mas ele cai no mesmo dia. Tá bom? É isso sobre Corinthians. Vamos falar sobre Santos hoje. Meus amigos, aí tem que ter paciência, viu? Aí tem que ter paciência demais. Outra coisa, esse vídeo não vai ter corte, tá? Tô gravando ele no meu almoço, o dia corridíssimo. Vai ter um vídeo depois do jogo também falando sobre o Santos.
Santos enfrenta o Juventude hoje lá no Morumbi, expectativa de 30 mil torcedores. Primeiro eu já começo criticando a escárnio que foi a diretoria colocar o valor do ingresso a R$400, gente. R$400, às 8 horas da noite, numa segunda-feira. Esse jogo vai acabar beirando 10h20 ali mais ou menos. Estou contando porque o juiz é um juiz que picota muito o jogo, é um juiz que apitou Santos e Fortaleza e o jogo foi picotadíssimo, lances duvidosos, ele dá uns acréscimos bizarros, assim, no primeiro tempo ele dá nada de acréscimo, no segundo tempo ele já estoura, então assim, é um juiz sacana, e o Santos vai vir pressionado para buscar o resultado, e assim, não é só buscar o resultado, a gente tem que jogar bem, gente, o Santos tem que jogar bem, não tem jeito. O Santos tem que enfrentar o Juventude, buscar um resultado e convencer. Coisa que dificilmente esse time vai fazer, de verdade. Por quê? Porque é mal treinado. Porque não tem material de técnica dentro desse time. E eu falo muito do Kleber Xavier. O Kleber Xavier não tem convicção, gente. O Kleber Xavier vai manter o Schmidt, de acordo com a apuração do Lucas Mussetti, um dos setoristas assim, mais com melhores fontes sobre o Santos. E ele falou que o Schmidt vai certeza titular, e a dúvida é entre Zé Rafael e Bom Tempo. Cara, era só botar esses dois. E aí ele tá nessa dúvida. O cara tá pressionado e ele vai num cara que todo mundo tá falando pra ele não colocar, que é o Schmidt. Assim, então eu não entendo de verdade. Vocês podem dizer, mas ele teve partida irregular. Gente, o João Schmidt é pesado. Ele é pesadíssimo. O lance da falta do Riccon, que o Riccon é expulso no último jogo, é muito por conta desse erro do Schmidt de ficar perdendo as bolas. Ele demora para receber a bola. Quando ele recebe, ele para e vira o corpo. E nisso, os jogadores já estão em cima dele. E aí ele perde a bola e resulta em gol. Resulta em quase gol. Isso é um problema. E o técnico insiste nesse jogador. É uma coisa que eu não consigo compreender. Então, na minha visão, ele já começa errado por aí. Outro problema também, ele já mudou, o Tiquinho agora já vai ser titular, pelo que é o que tudo indica, ou seja, ele já não deixa mais o Neymar de falso 9, o que é um erro, porque aí ele, o que eu volto a dizer pra vocês, não tem convicção no Kleber Xavier. O Kleber Xavier não sabe o que tá fazendo, ele ficou treinando o tempo todo, ele parece estar desesperado, e o que eu não esperava, vou ser bem sério pra vocês, o Kleber Xavier, pelo currículo com o Tite, cara, parece que tá com 30 anos de trabalho, gente, um cara que tem essa bagagem, já comandou alguns jogos quando o Tite estava expulso e tudo mais, pelo amor de Deus, é uma ingenuidade, parece que ela analisa as partidas, é uma coisa assim que eu não consigo entender de verdade. E aí, o Santos está pressionadíssimo, buscando esse resultado, provavelmente, se não ganhar, ele cai, se um empate ele cai, tá gente, um empate o Kleber Xavier cai, sinto muito. E aí vem a pauta do Santos que eu queria trazer para vocês, que é o Jorge Sampaoli, o UOL, ali com o André Hernan e um outro setorista que eu não lembro o nome, deram informação que o Jorge Sampaoli recebeu algumas sondagens, algumas mensagens e ligações, na verdade recebeu até ligações de alguns diretores do Santos, e aí ele falou que topa sim, que ele tá só esperando o telefone tocar falando, vem trabalhar com a gente que a gente vem. Tenho minhas dúvidas sobre o Jorge Sampaoli, mas por enquanto eu não vou ficar aqui me estendendo muito nisso, porque a especulação nada é concreto, a gente está falando de algo que nem pode acontecer, porque um exemplo, o Kleber Xavier pode jogar bem e eles vão manter, o que na minha visão é o erro. Só que o erro do Santos já é ter ido atrás do Kleber Xavier. Então esse clube, ele falta essas convicções, e aí a gente fica refém dessas informações, dessas bestalhadas que sondam o Santos. Então assim, vamos esperar que hoje o jogo seja um jogo bom, divertido, algo difícil de conseguir obstruir do Santos, né? É difícil pegar isso, mas, né, quem sabe, né? Pelo que a gente pode ver do jogo passado, garra pelo menos esse time tem, não dá pra negar, mas falta finalizar. Pô, gente, o Neymar não finaliza, gente. O Neymar não finaliza, é uma das coisas assim, que eu não consigo compreender. Eu não imaginei na minha vida que eu ia cobrar pro Neymar finalizar, é uma coisa assim que beira a loucura. Mas é isso. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Like no vídeo para me ajudar. Pô, tô falando para vocês, marca de 50 seguidores, me ajuda aí. Se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos de vocês. Vamos crescer esse conteúdo aqui. Tô trazendo uns projetos muito legais com alguns colegas meus, amigos aqui para trazer pro canal. Então espero muito esse apoio de vocês. Beleza? Valeu!